Bem, pessoal, hoje nós estamos estudando números índices, tá? Tudo bem, então vamos começar com esse exemplo. Então, imagine que uma situação de eleição, já estamos em ano eleitoral, né, foi feito depois da eleição, uma apuração, e verificou-se que em 4 cidades de uma determinada região, cada cidade com 2 candidatos, teve um quadro de distribuição de votos de acordo com o mostrado aqui. Então, para cada cidade, nós tivemos quantos votos teve o candidato X, o candidato Y, quantos votos brancos, quantos votos nulos e quantos votos no total. Tudo bem. Perceba que, se eu for comparar os dados absolutos, os dados reais de cada cidade, tá, eu posso achar que, em votos brancos, a cidade A foi a que teve mais votos brancos. Tá? Em valores reais, realmente é a que teve mais. Mas a gente nunca faz uma comparação assim. Tá? Por quê? Porque de repente a outra pode ser pequenininha, mas teve proporcionalmente muito mais votos brancos do que uma cidade grande. Então, para isso, né, nós pegamos um exemplo para ficar mais simples, não ter que mexer em tudo, só os votos brancos, tá? E calculamos em termos percentuais desses votos. Então, nós pegamos ele, dividimos pelo total, multiplicamos por 100 e criamos essa tabela aqui. A gente traz de novo as cidades e agora, em termos percentuais, os votos brancos. Aí fica melhor para que eu possa comparar uma cidade com a outra, porque eu coloquei todas no pé de igualdade. Né? Eu fiz aí uma comparação em termos percentuais, então significa que a cada 100 votos, a cidade A teve 1,19 de votos brancos, a cidade B 1,72, a cidade C 1,22 e a cidade D 2,36. Então, em termos percentuais, a que teve mais votos brancos foi a cidade D. E na tabela anterior a gente vê que pelo total de votos de eleitores da cidade é a menor cidade, né? Quase que como um bairro. Né? Se nós formos olhar aqui, a FACECA hoje tem mais do que isso em termos de alunos. Então, é como se a cidade fosse a FACECA. Olha só, para vocês terem uma ideia. Só que em termos percentuais, essa pequena cidade, ela se destacou sendo a cidade que teve mais votos brancos. Tá? Então, em termos de comparação, é melhor. Tá? Esse é um exemplo, a gente vai fazer vários exemplos, principalmente na área econômica. Tá? Então, quando você vai comparar várias empresas em termos de desempenho, vários anos em termos de lucro, de prejuízo, ou, por exemplo, anos em termos de inflação de um país ou de outro, ou de deflação, hoje já se fala muito em deflação por causa de uma recessão ou depressão. Então, para que você possa comparar um país gigante, né, hoje a 6ª economia, 5ª economia do mundo, como é o Brasil, né, como uma economia da Grécia, todo mundo com medo da Grécia, que é, sei lá, 40ª, 90ª, 100ª economia do mundo, né, um país como o Brasil com 200 milhões de habitantes, com a Grécia que tem 6 milhões e meio. Então, se você for olhar em dados absolutos, bater e comparar, né, porque sempre os dados do Brasil vão ser superlativos. Então, quando você coloca em dados percentuais, fica melhor para que você possa fazer as comparações. Tá? Então, aqui, uma conclusão desse exemplo, e depois a gente entra, então, no propriamente números índices. Mais um exemplo. Tá? Então, veja aqui a evolução de matrículas de uma escola de 89 até 92. Então, eu tenho em termos reais e aqui já o número índice, em termos percentuais, todas comparadas com o ano base. Então, em relação a 89, né, 1990, teve 9,5% a mais, 91, 14,3% a mais, e 92, 33,3% a mais. Beleza? Então, isso. Número índice, ou simplesmente índice, é a relação entre 2 estados de uma variável ou de um grupo de variáveis suscetíveis de variar no tempo ou no espaço de um grupo de indivíduos para outro grupo de indivíduos. Vou fechar parênteses aqui. Tá bom? Então, os índices
estar relacionados a uma situação de estudo. Tá? Normalmente, os índices mais utilizados são os índices relacionados ao mercado econômico, ao mundo financeiro. Tá? Esses são os que nos trazem mais fatores de estudo, apesar de ter índice para qualquer coisa, como a gente viu aqui, de matrícula, de evasão escolar, tá? Eles são usados até na psicologia, né? Você pode ter lá o índice do QI, né? Quantidade de inteligência. Então você tem índice de vários pontos, de várias situações de estudo, correto? Nós aqui na nossa aula nós vamos dar esse foco em situações financeiras, beleza? Então essa é a introdução da nossa aula, é muito, muito simples. Vamos lá. Relativo de preços, né? Quando queremos analisar a variação de preços, também basta expressar então a variação em termos percentuais, obtendo o que denominamos relativo de preços. Para isso nós vamos chamar de P0, preço na época base, PT, perda total, preço na época atual. Tá? Então o P0 a gente vai falar que é 100%. E aí o preço total a gente vai chamar de X, correto? Lembrando que essa variação pode ser para cima ou para baixo, correto? Pode até estar mais baixo. Igual, por exemplo, se a gente analisar os preços de carros hoje, 8 de maio de 2012, por conta da redução do IPI, os preços dos carros estão mais baratos que no mês passado. E alguns desses concessionários até anunciaram que está mais barato que em 2007. Em 2007. Porque se tira todo o imposto, está com um alto estoque, aí a concessionária dá um desconto, liga lá para a fábrica para dar mais desconto, fica até mais barato. Então, usando a regra de 3, a gente multiplica e cruzar, então vai ser preço da atual vezes 100, preço da database vezes X, vai ficar P0X, o P0 está multiplicando, passa a dividir. Então fica preço atual vezes 100 dividido pelo preço da database. Tá? Isso o preço. Tá? A gente pode também fazer a mesma coisa em relação à quantidade e relativo a valor. Correto? E esse valor aqui normalmente também é relacionado com o de preço. Vamos ver um exemplo. Sabendo que o preço de determinado produto era de R$50 em 94 e de R$60 em 95, determina o relativo de preço em 95, tomando como base o ano 94. Acabou, só fazer aquela regra de 3. Ó. Então, o preço R$50 em 1994, a gente vai pôr 100. Agora, vamos usar nada. Vamos usar a fórmula direta. Ó. X vai ser igual o preço atual vezes 100 dividido pelo preço da data base. Então vamos ver. O preço atual é quanto? 60 vezes 100 dividido por 50. Vamos simplificar aqui. Aí você faz 6 vezes 100, 600 dividido por 5. Vai dar 120. Isso significa que o preço atual é 20% a mais que o preço de 95 é 20% a mais que em 94. Tá? Então houve um acréscimo de 20% no preço. Tá bom? Então é interessante você fazer essas comparações, principalmente de preço, que te dá, como a gente já adiantou, inflação, né? Te dá uma perspectiva de mercado, né? Os bancos hoje trabalham com correção monetária, a gente vê o governo morrendo de medo que a inflação cresça, né? Mas também que a depressão não venha para o nosso país, como está lá na Europa. Então, tudo é um medo. Né? Se fala hoje, lá, por exemplo, da produção de carros, que carros têm que ter 65% de índice de nacionalidade, é uma coisa interessante. A Argentina, por exemplo, está lá dizendo que agora tudo que for fabricado na Argentina tem que ser 100% fabricado na Argentina, não pode ter peça de outro país.
Só que hoje o mundo é globalizado, ele não dá certo. Então o Brasil já colocou 65%. Beleza, é um índice aceitável. Tá? Mas, por exemplo, o Brasil poderia investir hoje para ganhar dinheiro em coisas que nós somos melhores que outras nações. Nós temos muito minério de ferro. Então, em vez de vender minério de ferro, a gente podia já vender o aço pronto. Nós somos os maiores produtores de café. Tá? Mas, em compensação, Inglaterra e Alemanha são os maiores beneficiadores de café. Eles não plantam um grão de café, mas quem agrega 90% do preço do café que vai ser pago pelo consumidor é a Inglaterra. Por exemplo, quem tem aquelas maquininhas de café expresso que vem cápsula, olha a cápsula. Onde que a cápsula foi produzida? Na Inglaterra. Então o cara toma café, foi plantado no Brasil, colhido, seco, vai para a Inglaterra, valendo R$1 o pacotinho desse café. O cara vai lá, põe na cápsula, vem valendo R$30 a cápsula. Uma cápsula mais um quilo daquilo ali. Onde ficou o lucro? Ficou lá. O Brasil é o expert em café, já devia mandar essas cápsulas para o mundo inteiro. O café já saiu do Brasil, o cara pôr na maquininha e tomar. Soja, suco de laranja, correto? Outra coisa que o Brasil tinha que ser expert em turismo. As nossas praias, o nosso litoral maravilhoso, né? A parte do Nordeste, só o ano inteiro, a rede hoteleira boa, só não se investe. Agora tivemos aí problema na Rio+20, lá que vai acontecer no Rio de Janeiro agora mês que vem. O que acontece lá? Lá os caras teve delegação de alguns países da Europa falando, não vamos ir não, tá louco? O hotel mais caro da Europa aqui custa R$10 mil o hotel, aí o mais barato está custando 15. Não chega perto do outro aqui, tudo bem, que é chique os hotéis do Rio de Janeiro, né? Mas aí vem aquele negócio brasileiro, aí cresce o olho, né? Mas todo mundo vem pra cá, quanto que é a diária? É 2 mil, põe 20 mil a diária agora. Pô, mas por quê? Isso é 2 mil, vai ficar um mês inteiro lotado, né? Então, você tem que investir nessas áreas. Aqui em Varginha saiu sexta-feira que o índice de, não sei como é que foi lá, os hotéis estão cheios, né? De capacidade, de habitação, né? Sei lá como é que fala, tem um termo certo, daqui a pouco eu lembro. Nos hotéis em Varginha durante a semana é de 99%. Pode-se fazer um super hotel grande aqui para comércio, não é para turismo, né? Hotéis são limpos, perfeitos, ótimos, mas simples. Né? Não precisa ter requintes, como é que fala? Suíte presidencial, hotel bom, de primeira qualidade, mas simples. E vai estar cheio. Né? Beleza até aqui?